Então, o termo batista meio que perdeu um pouco a sua identidade, né? Então, muitos utilizam o termo batista, mas perderam as suas raízes históricas, as suas raízes confessionais e até mesmo a sua identidade. Então, nós vamos observar no próximo slide, aqui, qual é a origem desse problema. A origem desse problema é o abandono da confessionalidade por parte de muitos batistas e a abertura para a influência doutrinária de outras vertentes teológicas. A consequência é que há uma perda de identidade por parte deste grupo. E o que precisamos fazer? Precisamos redescobrir a preciosa herança histórica, teológica e confessional dos batistas. Muitos batistas não conhecem a sua história, muitos batistas não conhecem a sua herança teológica, a sua própria confissão de fé. Por exemplo, a principal confissão de fé que os batistas já compuseram, já formularam, foi a Confissão de Fé Batista de Londres, de 1689. Aí, como eu falei, muitas vezes você pergunta para uma pessoa que afirma ser batista, né, o que é isso, de onde vieram os batistas, ou se ela conhece essa confissão, ela mesmo não conhece a própria confissão de fé principal dos batistas, certo? Então, vamos adiante e conversar um pouco a respeito da origem dos batistas e um pouco a respeito dessa sua herança teológica. Tudo bem? Vamos lá. A origem dos batistas, segundo esse livro de Michael Haykin, deve ser encontrada no puritanismo no final do século XVI e o início do século XVII, e não no anabatismo continental do século XVI. Como tal, esses batistas são herdeiros da comunidade reformada do século XVI e não podem ser compreendidos sem que se faça referência a esse movimento. Então, aqui, de acordo com o Haykin, os batistas, eles têm uma herança, né, ali da reforma inglesa. Então, não podem ser entendidos sem compreendermos este movimento. Eles não vêm dos anabatistas, que é um outro grupo, né? Eles vêm ali desses separatistas ingleses. A gente vai entender um pouco sobre isso. Esse outro livro, The Baptist Story, diz o seguinte: a melhor explicação para o desenvolvimento das convicções e ideias batistas se encontra no movimento dos separatistas ingleses, que saíram do movimento puritano do final do século XVI. Como o historiador batista inglês Barry White afirmou, visto que a explicação para o surgimento das convicções batistas é nítida no contexto do movimento puritano separatista inglês, o ônus da prova recai sobre aqueles que defendem que o anabatismo continental teve um papel decisivo no surgimento dos batistas. Os batistas são filhos dos puritanos, um movimento com raízes que remontam à reforma europeia no século XVI. Por que ele está fazendo essa defesa aqui? Porque existem outros que defendem que os batistas vêm de outros grupos. Tem um livro que é Rastro de Sangue, que vai mostrar, que vai tentar defender que os batistas vêm desde João Batista. Outros vão defender, né, que os batistas vêm dos anabatistas. Mas a história mais consistente, né, que tem mais argumentos e provas históricas, é que os batistas eles têm a sua origem deste movimento separatista inglês, ou seja, de puritanos que saíram da igreja anglicana e dali formariam, né, igrejas batistas. Mas a gente vai entender essa história com calma. Mas é importante a gente compreender esses pontos aqui, tá? Então, deixa eu avançar mais um pouquinho aqui. A denominação batista tem suas origens na Reforma, especialmente nos separatistas da Inglaterra. Portanto, para compreendermos a história dos batistas, precisamos conhecer um pouquinho sobre o contexto mais amplo. Esse é o contexto mais amplo, a saber, a Reforma inglesa. Quando a gente fala a respeito da Reforma, a gente lembra logo da Reforma com o Martinho Lutero, na Reforma Protestante, ali em 1517, quando Martinho Lutero fixou as suas 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, né, no dia 31 de outubro, e ali ele faz aquele convite para debater sobre a venda, né, de indulgências, etc.
E aí a gente conhece já um pouco sobre a reforma protestante, ali com Martinho Lutero. Mas também teve um outro lado, tem uma reforma também na igreja da Inglaterra, né? Um rompimento com da igreja da Inglaterra com o papado, com a igreja romana. Como é que isso aconteceu? Porque é uma história diferente, e a gente tiveram outros desdobramentos que a gente precisa entender, para a gente compreender como é que chegamos até as igrejas batistas. Vamos lá, então, agora conversar um pouquinho sobre a reforma na Inglaterra. Vamos lá. A reforma inglesa, né, aconteceu ali no século XVI, e aqui é importante notar que, embora alguns homens piedosos, vocês já devem ter ouvido falar de William Tyndale. Quem já ouviu falar de William Tyndale? Tem até um filme, não é? Contrabandista de Deus, William Tyndale. Né? Ele preparou algum terreno para a reforma inglesa, mas a ruptura com a Igreja Católica Apostólica Romana não se deu muito por um objetivo teológico. Na realidade, o que aconteceu, que foi o estopim, por assim dizer, da reforma inglesa, foi uma reconfiguração política, introduzida por um rei chamado Henrique VIII. Então, o começo dessa reforma não foi um começo muito piedoso, por assim dizer, não foi como uma história de Martinho Lutero, que queria reformar a igreja porque ele queria voltar para a Escritura. No começo não foi assim, mas foi uma revolução política e eclesiástica, introduzida por esse rei, Henrique VIII, e confirmada por sua filha Elizabeth. As preocupações deles eram primariamente políticas, e acabou criando uma igreja que tinha características tanto católicas quanto protestantes. Então, a igreja anglicana, que é a igreja da Inglaterra, possuía uma liturgia católica e uma teologia protestante. Mas vamos observar como é que começou tudo isso. Vamos lá, rei Henrique VIII, esse rei aí, ó, eu trouxe a foto dele. Então, a Inglaterra estava passando por uma situação financeira muito complicada, tinha passado pela Guerra das Duas Rosas, e a ruptura com Roma, com a Igreja Católica Apostólica Romana, significaria deixar de repassar os dízimos para a Igreja Católica, né? Bem como o confisco de riquezas e terras que a igreja possuía na Inglaterra. Lembrando que, naquela época, a igreja estava unida ao Estado, né? Então tinha todos esses interesses econômicos, esses interesses também políticos. E a ruptura seria uma proclamação da supremacia real sobre a igreja da Inglaterra, ou seja, o rei teria autoridade sobre a igreja na Inglaterra, e uma afirmação do poder do rei sobre a igreja. Além disso, também tinham questões pessoais do próprio Henrique VIII. Ele gostaria de anular o seu casamento com Catarina de Aragão, alegando que aquele casamento era ilegítimo aos olhos de Deus, mas o Papa negou a anulação, até mesmo porque o Papa tinha uma grande proximidade com os pais da Catarina. Então, o que o Henrique VIII fez? Ele rompeu com o papado, fundou a igreja anglicana, que inicialmente se tratava de uma igreja nacional inglesa, de orientação claramente semelhante à romana. E nessa época ele teve o apoio do arcebispo Thomas Cranmer. O que nós observamos aqui? O objetivo desse rei Henrique VIII era financeiro, político, né? Poder, queria separar também da mulher dele, né? Então tinham interesses pessoais aí, e queria ter um domínio ali sobre a igreja, de certa forma, que também estava unida com o Estado, e tudo isso tinham interesses políticos envolvidos. Só que acontece, a igreja abandona o papado, ela sai a igreja da Inglaterra, deixa de estar vinculada com a igreja católica apostólica romana, só que ela continua tendo as mesmas práticas, a mesma teologia, o mesmo ensino. Era como se fosse uma igreja católica, só que na Inglaterra e separada de Roma. Deu para entender? Não houve uma reconfiguração teológica, não houve uma volta às Escrituras nesse momento. Houve só uma ruptura com o papado, certo?
Então, esse foi o início dessa reforma lá na Inglaterra. E aí surgiu a igreja que a gente chama de igreja anglicana. Em outras palavras, a igreja inglesa, a igreja da Inglaterra. Mas a gente vai observar que, no meio disso, começou o início de uma reforma religiosa. Ainda que a reforma política, né, estava começando a provocar também, ainda que a reforma fosse política, ela estava começando a provocar também uma certa turbulência religiosa. O pequeno, porém notável grupo de teólogos que adotou as doutrinas de Lutero, Tyndale, achava que havia chegado a hora deles, e Cranmer sentiu-se inclinado a apoiá-los. Então, um pequeno grupo de teólogos ali achava, poxa, já que está tendo essa situação política e esse rompimento com Roma, talvez chegou a hora também de ter uma reforma teológica, uma reforma doutrinária. E a sequência dos acontecimentos mostraria que, posto que a Inglaterra havia rompido com Roma, o início, que era puramente político, rapidamente ganharia a companhia de uma força verdadeiramente religiosa e até mesmo espiritual. Então, começou com uma situação política, mas tinha um grupo ali que, de fato, queria, né, uma reforma espiritual, teológica, naquela igreja. E depois de Henrique VIII morrer, o seu filho, muito jovem, Eduardo VI, o sucedeu. Então, nessa época, os partidários de uma reforma mais profunda da igreja inglesa tiveram maior influência sobre o rei. Isso possibilitou que a igreja anglicana se tornasse o quê? Protestante. Então, o que aconteceu? Aquele rei que queria só uma mudança política morreu, o filho dele, muito jovem, assumiu, e aqueles teólogos, né, que tinham ali o interesse em uma reforma mais religiosa, né, uma separação maior também doutrinária, eles tiveram mais voz, puderam influenciar mais o rei, que era muito jovem também. E aí isso possibilitou que a igreja anglicana agora se tornasse protestante. Então, a teologia da igreja anglicana começou a mudar do catolicismo romano, agora para uma teologia protestante. Mas esse período foi muito breve, uma vez que este rei, Eduardo VI, ele governou somente por 6 anos. Está dando para entender? Então, qual foi o problema? Depois de Eduardo, quem assumiu foi Maria I, Maria Tudor. Sabe como ela ficou conhecida? Maria a Sanguinária. Sabe de quem era a filha? O que vocês acham de quem ela era filha? Catarina de Aragão, né? A mulher que o rei tinha deixado. Então, Eduardo foi sucedido por sua irmã, Maria Tudor, filha de Catarina de Aragão, e ela ficou conhecida como Maria Sanguinária, devido à crueldade na perseguição aos protestantes. Ela era muito católica, ela é filha da princesa Catarina de Aragão. E qual era a ideia dela? Ela tentou tornar a igreja católica novamente, voltar ali ao catolicismo romano. E ela perseguia cruelmente os protestantes. Então, muitos foram mortos na fogueira e outros foram para o exílio. Ela mandou executar cerca de 270 líderes protestantes, entre os quais Thomas Cranmer. Muitos fugiram para o continente, dentre eles John Knox, William Whittingham, que foi responsável pela Bíblia de Genebra. Então, olha o que aconteceu. Depois da morte do rei Henrique VIII, o filho dele, Eduardo VI, assumiu, a igreja começou a se tornar protestante. O Thomas Cranmer, junto com esses teólogos, também influenciaram, né, nisso, nessa mudança teológica, doutrinária, só que rapidamente houve uma mudança no governo. Quem assumiu agora foi a Maria, e ela quer voltar ao catolicismo romano. E ela começa a perseguir ferozmente, matando os crentes na fogueira, perseguindo, né? E o relato de muitos desses assassinatos, dessa perseguição, você encontra nesse livro aqui. Alguém já viu esse livro? O Livro dos Mártires. Alguém já leu o Livro dos Mártires? John Fox. Então, acho que, não sei se tem aí na nossa biblioteca, mas esse livro aí, ele relata muito desse período da perseguição, né,
por parte de Maria Sanguinária. Então, o relato do martírio de muitos cristãos protestantes desse período foi registrado neste livro aqui, de John Foxe, certo? Mas, graças a Deus, o reinado também da Maria não foi tão longo, mas Elizabeth, ela reinou por um longo período. No longo reinado de Elizabeth, a Inglaterra tornou-se a maior potência da Europa, vencendo a invencível armada dos espanhóis, tornou a Inglaterra definitivamente protestante. Suas preocupações primordiais eram políticas. Em seu reinado, a igreja anglicana tinha características católicas e protestantes. Havia uma liturgia católica, ao passo que a teologia era protestante. Foi no reinado de Elizabeth I que surgiu o movimento dos puritanos. Então, depois da morte de Maria, quem reinou por muito tempo foi Elizabeth. Só que o objetivo da Elizabeth também era um objetivo político. Então, nessa época, a igreja ficou com essa característica. Ela tinha uma teologia protestante, mas toda a liturgia era católica. E outra coisa, como os interesses da Elizabeth eram interesses mais políticos, o sistema de governo da igreja, que seria mais assim adequado para ela, para poder até mesmo poder nomear uma pessoa e ter algum controle, era um sistema de governo que a gente chama de episcopal. Vocês já ouviram falar nisso? Que é uma pessoa que vai ser colocada ali, um bispo, que ele vai decidir tudo o que vai acontecer ali naquela igreja. Então, uma pessoa indicada pela própria rainha, de confiança dela, que ia estar ali, né, e poderia conduzir a igreja. Vamos lá. Com vistas a manter o controle sobre as igrejas, assegurar certa estabilidade política, procurou garantir um sistema de governo episcopal. Ou seja, a rainha insistiu em controlar a igreja, reservou para si a nomeação dos bispos. Então, os protestantes, que reivindicavam uma reforma mais profunda da igreja anglicana, ficaram conhecidos como puritanos. Então, dentro da igreja inglesa, tinha esse grupo. Vocês estão com frio? Querem diminuir um pouco? Estão com frio? Está tudo certo aí? Está tudo bem? Tá. Dentro dessa igreja, o Tívis está assim. Dentro dessa igreja inglesa, igreja anglicana, tinha um grupo que queria uma reforma maior, porque a liturgia ainda era muito parecida com a igreja católica, né? Então tinha essa questão do sistema de governo. Eles queriam, na realidade, moldar a igreja conforme as Escrituras. Eles achavam que ainda tinha muito de catolicismo romano na igreja anglicana. E esse grupo ali ficou conhecido como os puritanos, dentro da igreja anglicana, certo? Foi nesse período aí da Elizabeth que surgiu aí esse grupo. Vamos conversar um pouquinho, então, sobre quem eram os puritanos. Alguém pode pegar um copinho d'água para mim, por favor? Esse grupo já se torna identificado por seu nome, por um nome. Puritanos eram pastores e leigos da igreja da Inglaterra, que reivindicavam a plena reforma de sua igreja. Diziam que a igreja não era plenamente reformada. Ela preservava muitos resquícios do catolicismo, por isso ela precisava ser purificada. Daí o nome puritanos. No começo, esse nome era até um termo pejorativo. Vocês são puritanos. Mas depois passaram a ser identificados com esse nome, porque eles procuravam a pureza da igreja. Eles entendiam que a igreja ainda tinha muito de catolicismo romano e precisava ser purificada. E aqui a gente observa algumas características desses irmãos, desses puritanos. Quais eram características dos puritanos? Erudição e piedade. Olha uma coisa interessante, né? Eles eram estudiosos das Escrituras, eles amavam conhecer profundamente as Escrituras e, ao mesmo tempo, piedade. Eles buscavam viver à luz desses ensinos, uma vida piedosa, uma vida dedicada ao Senhor, uma vida obediente a Deus em suas diversas áreas. ênfase na conversão, experiência e santificação, forte interesse pela teologia, pregação expositiva, doutrinária e prática,
tinham um zelo pastoral e uma visão abrangente da vida. Tem um livro, meus irmãos, chamado Santos no Mundo, do Leland Hyken, da editora Fiel. Eu recomendo muito esse livro para quem quer conhecer como era a vida dos puritanos. Santos no Mundo. Lá fala como era a visão deles a respeito de trabalho, de casamento, né, das diversas áreas. Então, o que eles buscavam fazer? Aplicar na sua vida os princípios da palavra de Deus de uma forma abrangente. Eles pensavam, poxa, qual é a melhor forma de nós adorarmos a Deus? Como é que nós podemos fazer para melhor aproveitarmos o dia do Senhor? Como é que nós podemos fazer para glorificar a Deus no nosso trabalho? Como nós podemos fazer para glorificar a Deus no nosso casamento? Então, tudo eles pensavam à luz das Escrituras, tendo uma visão abrangente da vida e buscando colocar isso em prática. Né? Eles não faziam aquele dualismo de sagrado e secular. Não, isso aqui é eu na igreja, isso aqui não, no mundo eu sou outra coisa. Né? Ou quando eu estiver trabalhando, eu estou servindo. Não, você está trabalhando para a glória de Deus. Então, eles trabalhavam pensando assim, eu vou usar, por exemplo, estou só dando um exemplo do trabalho, os dons que Deus me deu, a vocação que Ele me colocou para servir a sociedade, para glorificar a Deus, e esse vai ser o meio pelo qual eu recebo meu sustento. Olha a mentalidade, né? Mentalidade, poxa, eu estou glorificando a Deus com o meu trabalho, e é daí que eu recebo meu sustento para a glória de Deus. Então, eles buscavam, assim, examinar a vida à luz das Escrituras e viver de forma piedosa. Então, essas eram algumas características dos puritanos. Alguns deles foram bem famosos. Por exemplo, vocês devem ter escutado falar sobre William Perkins, William Ames, Richard Sibbes, Thomas Goodwin, John Owen, John Bunyan. John Bunyan, um parênteses aqui, ele foi o autor daquele livro, O Peregrino. Com certeza vocês já leram, não? Quem já leu O Peregrino? Quem ainda não leu, tem que ler. É muito bom. É um livro excepcional. Eu estou lendo com meu filho uma versão infantil do Peregrino, excelente. Ele escreveu na prisão, o Bunyan. Então, aquelas reuniões de pregação que eram separadas da igreja do Estado, eram proibidas, a ponto deles serem presos porque estavam pregando o Evangelho. E aí disseram para ele, olha, se você simplesmente assinar esse termo que você não vai pregar, você não vai preso, senhor Bunyan. Ele disse, olha, se vocês me soltarem hoje, amanhã eu vou estar pregando. E aí ficou preso. Então, na prisão foi quando ele escreveu ali o Peregrino. Richard Baxter, esses foram alguns famosos puritanos, certo? Eles reivindicavam a plena reforma da sua igreja, uma doutrina reformada, o princípio regulador do culto. O que é o princípio regulador do culto? É que os elementos de culto, aquilo que tem que ter num culto, tem que ser aquilo que tem nas Escrituras. Não se pode ficar inventando elementos ou fazendo coisas simplesmente para acrescentar ali elementos sem ter base bíblica para isso. Forma de governo não episcopal. Isso aqui é importante notar, que não houve um consenso entre a forma de governo. Alguns optavam pelo governo congregacional, por exemplo, nós vamos observar que os batistas e os congregacionais seguiam o governo congregacional, e outros por meio de um conselho presbiteral, né, que é o que é isso? Um governo congregacional é um governo em que a congregação tem voz, tem voto. Né, quem vai decidir, quem vai receber membros, quem vai excluir membros, quem vai receber, vão ser os novos líderes da igreja, no final das contas é a Assembleia da Igreja, um governo congregacional. Então a maioria pode votar e decidir. E um governo presbiteriano é um governo em que um grupo de presbíteros, eles regem o que vai acontecer em algumas igrejas locais, ou seja, né, um grupo fora daquela igreja local, externo àquela igreja local, também pode tomar decisões que vão interferir determinadas igrejas locais. Então, entre os puritanos, tiveram diferentes opiniões a respeito do governo da igreja. Por isso que vão ter diferenças entre os batistas e os presbiterianos, por exemplo, nesse ponto. Avançando.
conflito entre os puritanos e a corte. Elizabeth era visceralmente episcopal e entrou em conflito direto com os puritanos, pois eles tinham uma proposta para a igreja diretamente oposta dela. Os puritanos diziam que a verdade de Deus é mais importante do que concessões políticas. Eles queriam ser fiéis ao que entendiam ser o ensino das Escrituras. Consequentemente, ela os perseguiu, né? Óbvio. Então, houve ali uma luta entre o partido dos puritanos e o partido da corte. Puritanos reivindicavam a plena reforma da igreja, dizia que ela não era plenamente reformada e preservava muitos resquícios do catolicismo romano. E essa luta se tornou mais intensa ao longo dos reinados de Tiago I e Carlos I. Tá? Então, só já partindo para o final dessa etapa aqui, o Tiago I é aquele que ficou conhecido pela Bíblia, porque Tiago em inglês é James, né? Então, a Bíblia King James foi esse aqui, esse Tiago, que era o rei. Tiago VI, primo dela da Escócia, tornou-se Tiago I da Inglaterra. Ele ordenou a tradução da Bíblia para o inglês. Continuou a política de repressão aos puritanos, ameaçou puritanos, dizendo, ou serão presos, ou exilados, ou algo pior. Os reis da Inglaterra gostavam do sistema episcopal, pois eram eles que nomeavam os bispos, e dessa maneira eles tinham o controle, certo? Por fim, Carlos I. Carlos teve a mesma atitude do seu pai e do seu avô, defendeu o regime episcopal. Tentou impor o anglicanismo aos escoceses, que eram presbiterianos. Isso provocou uma revolta dos escoceses, que assinaram um pacto defendendo a sua soberania, entraram em guerra contra o seu próprio rei. Certo, então a gente observa aqui que tinha uma diferença de pensamento dos puritanos com a corte, por conta especialmente dessa questão do sistema de governo da igreja e também por conta da igreja preservar ainda muito do catolicismo romano. Tudo certo até aqui? Agora sim, vamos entrar nesse movimento que foi daí que surgiram os batistas, os separatistas ingleses. Dentre os puritanos que não se conformavam com a situação da igreja, uma parte deles ficou conhecida como separatistas ingleses. Por que separatistas? Porque foram eles que deixaram a igreja anglicana e fundaram congregações autônomas. Porque nem todos os puritanos saíram. Alguns ainda continuaram lá, na igreja anglicana. Mas parte deles saíram, então ficaram conhecidos como separatistas. Saíram da igreja anglicana e começaram congregações autônomas, certo? Então, esses foram os separatistas ingleses. E o professor Alderi Matos, lá do Mackenzie, foi meu professor lá, disse o seguinte: o puritanismo foi uma das manifestações da reforma inglesa, inicialmente identificado com a igreja anglicana, depois separou-se dela, deu origem a vários grupos. Presta atenção, batistas, congregacionais e presbiterianos. Aí a gente entende a origem dessas que são denominações históricas, nós chamamos. São os batistas, congregacionais, presbiterianos. Apareceu uma irmã da igreja congregacional nos visitando, irmã Anne, não foi? Primeira vez que eu conheci congregacional aqui em Belém. Glória a Deus. Quero conhecer lá a igreja do congregacional. Então, os separatistas ingleses, as ênfases dos puritanos estavam na colocação da verdade antes da tradição, da autoridade, na insistência da liberdade de servir a Deus de maneira que se julgava mais acertada. Certo? Então, vamos lá. Esse autor explica sobre os separatistas. Presta atenção. Essa demanda das forças políticas e religiosas da Inglaterra, por conformidade, originou um grupo conhecido como separatistas. Os princípios por detrás desse movimento eram separação entre igreja e Estado, doutrina pura, livre de interesses políticos e reforma geral da igreja. Os separatistas levavam a Bíblia a sério, estavam determinados a entregarem suas vidas por causa dos seus ensinos. Eles afirmavam que a igreja era formada pelos redimidos e não por pessoas politizadas.
Eles se recusavam a crer que a Bíblia ensinava alguma hierarquia governamental na igreja, regida de cima para baixo. Em vez disso, afirmavam um governo da igreja com alguma participação do povo, regida também pelos níveis inferiores. Além disso, eles prezavam por uma liturgia simples, que enfatizasse o Deus Santo. Eles achavam que as formas de culto impostas pelo Estado e os escritos auxiliares da Igreja da Inglaterra levavam o povo a enfatizar a forma e não a soberania de Deus, ou seja, não a substância. Esse tipo de auxílio foi desprezado, certo? Então, o fator culminante para o separatismo, para os separatistas deixarem a igreja, passar a se unir de forma de fora da igreja estatal, foi a sua busca por um alinhamento às sagradas escrituras. O entendimento sobre a natureza da igreja de Cristo, dado pelo separatismo inglês, não era uma novidade da reforma, mas um ensino extraído diretamente da Bíblia, e principalmente do Novo Testamento. Então, eles buscavam conformar as sagradas escrituras, não uma igreja estatal, mas uma igreja bíblica. Foi a partir do chamado à pureza na igreja, tanto no culto quanto na prática diária, que a denominação batista, como conhecemos hoje, surgiu, por meio do movimento separatista inglês. Agora, é importante notar que os batistas, eles começaram com dois grupos distintos. Aqueles que ficaram conhecidos como batistas gerais, porque eles criam numa expiação geral, ou seja, eles seriam conhecidos hoje como aquilo que a gente chama de arminiano, que crê que Jesus morreu de forma eficaz por cada indivíduo do mundo. Então, é uma expiação geral. E os batistas particulares, que tinham uma posição a favor da expiação particular ou expiação definida, ou seja, que Cristo morreu de forma eficaz por aqueles que creem, ou seja, pela sua igreja, o seu povo, e foram influenciados pela teologia de João Calvino. É aqueles que talvez hoje seriam conhecidos como calvinistas, por assim dizer. São os batistas particulares. Se nós considerarmos os batistas gerais, primeiro, nós vamos observar esse nome, John Smith. Ele ficou conhecido por alguns, como quando ele adotou o credo do batismo. O primeiro grupo a sair da Inglaterra foi aproximadamente em 1617, e tinham como líderes esses dois homens, Thomas Harris e John Smith. Smith se tornou anabatista, ele mesmo se batizou por efusão, depois batizou também Harris e aqueles que desejaram dentro do restante da sua congregação, um total de 40 pessoas. Nitidamente, os batistas gerais saíram do cerne do puritanismo e do movimento separatista. No entanto, embora os batistas gerais sejam os primeiros batistas de língua inglesa, os batistas calvinistas é que se tornaram a principal denominação batista do século seguinte. Então, esse grupo de batistas gerais, que foram os primeiros que saíram ali do separatismo inglês, eles começaram com esses homens, com John Smith e Thomas Harris. O Smith se tornou depois anabatista, ele mesmo se batizou, ele começou também a ter algumas outras crenças um pouco complicadas, e esse grupo ele não teve muito desenvolvimento. Não foi a partir deles que os batistas se desenvolveram. Pelo contrário, foi por meio dos batistas particulares, como nós vamos observar agora. Os anabatistas não preciso falar agora, não é? Só um segundinho. Que o meu slide foi lá para baixo. Tá, e os batistas particulares, tá. Vamos lá. Os batistas particulares não tinham conexão com os anabatistas continentais. Em vez disso, representaram um passo adicional ao movimento do independentismo inglês, do congregacionalismo, em direção à sua conclusão lógica de batismo de crentes professos. A origem das igrejas batistas particulares na Inglaterra pode ser dada em 1638. Deixa eu avançar aqui.
Eles surgiram a partir de uma igreja independente e mantiveram uma teologia reformada. Pelo fato deles acreditarem em uma expiação restrita e, portanto, particular, confiada apenas aos eleitos, eles foram chamados de particulares, né? Essa igreja, a qual posteriormente surgiriam os batistas particulares, é conhecida como JLJ. Essa foi a primeira igreja batista particular. Essa igreja ficou conhecida com esse nome, JLJ, né, que era o nome dos 3 primeiros pastores daquela igreja, que eram o Jacob, Lathrop e o Jesse. E foi iniciada em 1616 por Henry Jacob, em seu retorno à Inglaterra. É importante notarmos que os batistas particulares compuseram confissões de fé seguindo uma teologia reformada. Então vamos observar aqui. Saíram os separatistas puritanos da igreja anglicana. Dali que viriam os congregacionais, presbiterianos e os batistas. Os batistas vieram em 2 movimentos. Gerais, que na expiação geral era como se fossem os arminianos. Eles não tiveram muito desenvolvimento. Mas os particulares que começaram com essa igreja JLJ, foi a partir deles que os batistas se desenvolveriam e iriam formular as suas confissões de fé e toda essa herança teológica que nós recebemos. Foi por meio dos batistas particulares. Tudo certo até aqui? Então vamos lá. Os batistas particulares ou batistas reformados compuseram as confissões de fé em uma linha teológica reformada. As 2 principais confissões de fé vieram desses batistas particulares. Por exemplo, a confissão de fé de 1644. Em 1644, os batistas particulares publicaram a primeira confissão de fé batista. Era uma confissão calvinista, rejeitava todas as insinuações de que eles eram anabatistas. Embora a confissão não fosse muito clara, foi um importante documento que ajudou a reunir todos os batistas particulares. Então, os batistas foram muito difamados. Diziam assim, não, vocês são anabatistas, que anabatistas eram conhecidos assim, como se fosse um grupo muito radical, sectário e com muitos problemas. Então, eles tentavam colocar essa pecha nos batistas de que eles eram anabatistas. E aí eles escreveram essa confissão de fé de 1654 para se distanciar dos anabatistas. Nós não somos anabatistas. É isso aqui que nós cremos. Então, o primeiro objetivo dessa confissão de fé era se afastar desse pecha de que eles eram anabatistas. Em 1677, uma segunda confissão foi elaborada, refletindo a confissão de Westminster e a Declaração de Savoy. A confissão de Westminster é a confissão dos presbiterianos, usam até hoje. E a Declaração de Savoy é a dos congregacionais. Em sua maior parte, esse novo documento seguia a confissão de Westminster, mas em sua posição quanto ao governo da igreja, a confissão batista seguia a Declaração de Savoy. Então, a confissão de fé batista estabelecia as questões sobre qual tipo de poder os representantes das associações das igrejas tinham sobre as igrejas locais. Além disso, lidava com o batismo, afirmando a sua posição a favor do batismo de crentes, ao invés de batismo infantil. Devemos ter em mente que as discussões sobre esse assunto não se seguiram devido aos anabatistas, mas surgiram um desejo intenso de refletir as Escrituras tal como foram entregues a nós. Certo? Então, os batistas formularam em 1677 a segunda confissão de fé, que é essa que nós usamos. Vocês sabem por que o nome que a gente chama é de 1689 e não 77? Por causa da perseguição, eles não puderam publicar em 77. Então, eles só conseguiram publicar em 88 e ela só teve uma maior divulgação em 89. Ela ficou conhecida como Confissão de Fé Batista de Londres, de 1689. Mas ela foi escrita em 77. Então, aqui a gente tem o roteiro. Então, aqui, ó, os puritanos, cadê? Os separatistas, aí os batistas gerais, e daquela igreja do JLJ, e os batistas calvinistas, certo? Dos separatistas também vieram os congregacionais. Então, aqui, todos esses grupos saíram dos puritanos, certo? Então, aqui a gente tem esse quadro para entendermos como foi que se deu aí. Agora, para partir para o nosso final, o legado.
Tais foram os primórdios dos batistas ingleses. Só um detalhe, os batistas ingleses foram deles que saíram para os Estados Unidos e dos Estados Unidos, posteriormente, para o Brasil, os batistas. Então, foi dessa turma aí que os batistas se espalharam pelo mundo. Tais foram os primórdios dos batistas ingleses. Apesar da perseguição, eles fizeram contribuições significativas para os seus dias, para as gerações futuras. Eles estavam entre os cristãos que descobriram o indivíduo na religião. Eles lutavam, eles levavam a igreja a sério, construíram comunidades de fé reunidas mediante compromisso pessoal, simbolizado pelo batismo de crentes. Eles, como seus antepassados puritanos separatistas, procuravam realizar o ideal de uma igreja pura, sem abandonar seu envolvimento na ordem social. Eles se mantiveram pacientes, mas valentes, com uma convicção fundamental de que a verdadeira religião deve ser voluntária para ser válida. E para nós concluirmos, os batistas têm sua origem na Reforma, especialmente nos separatistas da Inglaterra. Os batistas surgiram inicialmente em dois grupos distintos, os batistas gerais, que iam na expiação geral, os batistas particulares, que tinham forte posição a favor da expiação particular, e foram influenciados pela teologia de homens como João Calvino. Os batistas particulares compuseram suas confissões de fé em uma linha teológica reformada, certo? E para quem diz que os batistas não são reformados, tem um relato interessante esse aqui é um presbiteriano, é um reverendo Solano Portela, em um livro que ele prefaciou, ele diz o seguinte: há alguns meses viajei por 2 horas com mais alguns colegas até uma igreja onde o pastor Martim pregaria, na cidade de Ocean City, New Jersey. Conheci sua poderosa oratória, impressionei-me com sua doutrina e com a profundidade e sinceridade de suas palavras. Conhecendo um pouco mais de sua pessoa, algumas surpresas. Mas batista? Os batistas não são contra a teologia reformada? E assim minha falta de conhecimento ia sendo esclarecida. E aprendendo que os batistas históricos eram todos reformados, que o abandono das doutrinas da graça era algo recente em sua história, ocorria há menos de 100 anos, que um dos maiores pregadores reformados da história, Charles Spurgeon, era batista, que a confissão de fé dos batistas antigos, a confissão de fé de Londres, era praticamente idêntica à confissão de fé de Westminster, e assim por diante. Então, aqui é interessante esse relato de um presbiteriano que entendia que os batistas não eram reformados, e ele mesmo compreendeu, né, a origem, as raízes dos batistas. E aqui fica essa lição para nós, histórica, teológica, confessional, que a gente entende de onde é que os batistas vieram, e por isso a gente recebe essa herança e somos influenciados por ela. E agora vocês, caso alguém pergunte para você de onde é que vieram os batistas, você já sabe responder, e você já sabe por que nós somos uma igreja batista, né, e qual é esse legado que nós recebemos, certo? Vamos fazer uma oração, depois a gente conversa um pouquinho. Senhor, te agradecemos, Pai, por essa aula, que podemos...